E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na última quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, o Copom decidiu cortar a taxa Selic de 3,75 para 3%. E eu quero falar sobre um pouco sobre esse assunto, fazer alguns comentários aqui. Na expectativa da reunião do Copom, existiam diversas opiniões sobre se ele deveria cortar a taxa de juros ou mantê-la estável, né? Qual seria o melhor a se fazer aqui no nosso cenário? O mercado como um todo esperava que fosse cortado para 3,25, porém o Copom decidiu fazer um corte ainda maior do que o mercado esperava. Existem diversos argumentos, tanto a favor como contra o corte na taxa de juros. Vamos entender então um pouquinho esses argumentos, né? Um dos principais argumentos de quem é a favor do corte é que a nossa inflação ela está muito baixa, ela está menor do que a meta que o Copom tem para seguir. Então, tem espaço para essa taxa ser cortada e trazer a inflação de volta no patamar que é necessário. Ou seja, tem espaço para fazer esse corte buscando aquecer a economia. Agora, para quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, pode estar achando estranho. Pô, mas como assim a inflação está baixa demais? A inflação não é uma coisa ruim? Que ótimo que ela está baixa, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, uma inflação baixa demais, ela é tão prejudicial quanto uma inflação muito alta. É aquela velha história da diferença do remédio e do veneno. A diferença é a dose, né? Então, a inflação, ela tem que estar sob controle, ela não pode estar muito alta, como a gente já viu aqui na nossa história recente no Brasil, mas também ela não pode estar muito baixa ou negativa, né? Que seria a deflação. Porque isso quer dizer que a economia não está girando, a economia não está crescendo. Então, sempre que a gente tem um crescimento na economia, normalmente ele é acompanhado por uma pressão inflacionária. Então, se a gente não tem essa pressão inflacionária, quer dizer que a gente não está crescendo, que a gente não está produzindo mais. E essa afirmação é fácil da gente confirmar, é só entrar nas projeções do mercado aí para o PIB, que a gente vai ver que o PIB, a projeção é que haja uma queda bem considerável no nosso PIB. Ou seja, essa inflação está baixa justamente por causa disso. Já quem é contra o corte argumenta que essa medida não vai ser eficaz para aquecer a economia, já que o problema principal é uma falta de demanda devida ao Covid-19, né? Então, com todo mundo em casa consumindo menos, todo mundo com medo de faltar coisas em casa, então é, acaba que ninguém está consumindo tanto, né? Então você tem diversas coisas que estão sendo postergadas ou deixadas de lado porque não são prioridades. E é justamente esse tipo de coisa que está causando esse desaquecimento na economia. E cortar a taxa de juros talvez não vá trazer esse crescimento que a gente espera, né? Além disso, o Copom cortar a taxa de juros significa que ele vai cortar a taxa de juros no curto prazo. Essa meta da taxa Selic, o Banco Central ele só consegue mexer nos juros de curto prazo. Ele não consegue mexer na ponta de longo prazo da curva, né? Existe uma curva de juros. Quanto maior o prazo que você tem, maior é os juros maior é a taxa de juros que você vai ter. E o Banco Central, atualmente, ele não consegue atuar nessa ponta longa.
para conseguir baixar. Então ele consegue baixar a taxa curta, mas não a longa. Para baixar a longa, ele vai ter que entrar comprando títulos no mercado secundário, né? E isso depende da aprovação do chamado orçamento de guerra, que está tramitando no Congresso, né? Se não me engano, foi aprovado essa semana agora. Mas esse orçamento de guerra ele prevê que o Banco Central vai poder fazer essas compras de títulos no mercado secundário, que o pessoal chama de quantitative easing, e assim ele vai conseguir trabalhar na ponta longa também da curva de juros, podendo influenciar lá. Mas isso ainda não é uma das medidas que o Banco Central tem como tomar agora, né? Ainda acabou de ser aprovado e ainda tem que ser estudado como que vai ser feito essa medida, né? Outra coisa importante de ressaltar é que ele só vai poder fazer essa compra de títulos no mercado secundário, esse quantitative easing, em momentos de urgência, como a gente está vivendo agora no coronavírus, né? Não vai ser uma medida que o Banco Central vai ter disponível a qualquer momento para controlar a curva de juros, né? Então, uma vez que essa crise passar, que essa pandemia passar, volta ao normal do Banco Central não ter essa autonomia de fazer essas compras no mercado secundário. Um outro argumento a favor do corte é que, como a gente está com uma inflação baixa, tem espaço para poder cortar essa taxa de juros, a gente deveria cortar para conseguir rolar a dívida com uma taxa melhor, com juros mais baixos, e assim pagar menos juros da dívida externa. Só que quem é contra o corte argumenta justamente que com esse corte na taxa de juros, o Tesouro ele vai ter mais dificuldade de rolar essa dívida, porque o nosso risco país ainda está alto. A gente ainda tem um risco país alto e a gente ainda tem um risco aí por conta da pandemia alto. Então, você cortar a taxa de juros, você está desincentivando o investidor a te emprestar dinheiro. Então, justamente pode ser que o Tesouro tenha mais dificuldade de rolar essa dívida. E se ele conseguir, ele vai conseguir numa taxa menor, mas vai dar mais trabalho. Outra coisa que a gente tem que considerar é que esse corte de juros ele vai também influenciar na taxa de câmbio. Então a gente já viu que o nosso câmbio ele está lá nas alturas, tá bem desconectado com o que deveria estar. E esse novo corte deve influenciar mais ainda para que o câmbio continue subindo. Então, justamente porque os investidores internacionais perdem o incentivo para investir no país. Então, cada vez mais, cada vez que a gente corta a taxa de juros, eles têm incentivo para tirar o dinheiro daqui e investir em outro país. E isso faz com que haja uma fuga de capital no Brasil e faça com que a taxa de câmbio se eleve, né? E a taxa de câmbio se elevando, isso vai, apesar de favorecer a nossa exportação, vai desfavorecer a nossa importação e, portanto, vai gerar também uma inflação aqui dentro do país, já que os produtos importados serão mais caros. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, por mais que geralmente um câmbio desvalorizado, né, uma taxa alta de câmbio, seja boa para exportação, a gente está num momento em que o mundo inteiro está com uma crise de demanda. Então não é uma taxa de câmbio desvalorizada aqui, uma taxa de câmbio alta, que vai fazer o nosso produto ser mais competitivo no mercado se não tem demanda lá fora.
entendeu? Então, provavelmente a gente não vai conseguir exportar tanto mais por conta desse movimento do dólar, né? Da taxa de câmbio. E outro ponto passível aí de discussão é que quando a gente corta essa taxa de juros, a gente está também baixando a taxa comparativa para quem vai fazer algum investimento na chamada economia real, né? Então, por exemplo, o cara quer, sei lá, montar uma padaria, ele vê que, sei lá, ele vai ganhar 20% ao ano, pô, contra 3% ao ano da renda fixa, então é melhor ele, é um incentivo maior para ele fazer esse investimento, porque ele não consegue uma taxa próxima a isso no mercado financeiro. Mas a gente tem que lembrar também que justamente a gente está num momento de pandemia, por mais que as pessoas estejam dispostas a correr talvez o risco de fazer um investimento assim, muitos dos negócios não vão poder funcionar, justamente porque a gente está vivendo aí um momento em que há uma multa para quem ficar aberto. E outra coisa, geralmente quando você faz esse cálculo, esse comparativo, você usa a taxa de juros de longo prazo. Porque quando você faz um investimento na economia real, num empreendimento, alguma coisa assim, muitas vezes você está olhando num prazo daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Então, geralmente você usa a taxa de juros para o mesmo período. E como a gente já viu anteriormente, a curva de juros ainda a ponta longa ainda não baixou. O Banco Central ainda vai ter que entrar no mercado secundário, para fazer essa ponta longa baixar. Então não adianta cortar a taxa de juros aqui no curto prazo, que isso não vai fazer com que os investimentos de longo prazo sejam mais interessantes. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Bom, acho que deu para perceber que esse assunto ele é bem complexo, são muitas variáveis para a gente analisar e é bem complicado da gente ter um posicionamento nessa questão. Mas eu quis trazer aqui essas informações para que você possa ter essas informações disponíveis, esses pensamentos discordantes, justamente para você formar o seu próprio pensamento. A gente tem que sempre ver os dois lados, os dois argumentos, para a gente poder formar o nosso, né? Bom, eu espero que tenha sido bem claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição. Podem entrar em contato comigo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.